E aí, no meu segundo ano na Polônia, me veio o convite. A Polônia tinha acabado de se classificar para a primeira Eurocopa da sua história, para a fase de grupos, né? E aí o treinador da Polônia já vinha me observando muito, que é o Léo Benhacker na época. E aí o treinador estava com muita moral, porque ele tinha classificado o país para a primeira Euro da história. E aí foi um pedido dele para o presidente. Eu quero o Roger na seleção. E aí, por isso que o meu processo foi acelerado. Normalmente, você tem que ter 5 anos no país para poder dar entrada na documentação. Normalmente, uns 7 anos vai para você tirar a sua... Elas deram um jeitinho brasileiro, então. Lá. Deram um jeitinho brasileiro na Polônia, mas foi mais ou menos isso. Aí. Eu pensei, ele tem parente na Polônia para ser tão rápido assim, nenhum parente. O meu passaporte, né? Olha que chique, o presidente falou, não, esse daqui minha cidadania saiu em 4 meses. Então, assim, em dezembro vieram me sondar, aí fiz a reunião com o treinador da seleção e ele me passou as coordenadas, como queria que eu jogasse, etc. Se eu ia me enquadrar no esquema dele. E aí depois tudo resolvido foi para a parte burocrática e fizeram toda a parte de documentação. Iniciou em janeiro, aí dia 17 de abril eu completei 16 anos de cidadão polonês. Então 17 de abril de 2008 saiu a minha cidadania e na sequência já tirei o passaporte. E aí foi em abril, em maio eu fui convocado para 2 amistosos e em junho eu joguei a Eurocopa de 2008. E você pode... Hoje você é cidadão, se você quiser ir lá polonês, morar... Sim, sou cidadão polonês, tenho a dupla cidadania, né? Brasileiro e polonês. Eu brinco até no meu Twitter, lá no X, que hoje né, eu não uso muito, mas da época tem lá o título lá, é brasileiro de nascimento, polonês de coração. Então, sou muito grato, né, a tudo que aconteceu comigo na Polônia, né, desde a minha chegada. Passei vários perrengues, como todo estrangeiro que chega num país diferente passa. Mas no final das contas foi o país que me abraçou, né? Então teve polêmicas na época de seleção, mas graças a Deus com o meu futebol, com o meu jogo dentro de campo, eu consegui assim conquistar os poloneses. Hoje recebo até hoje, né, meu Instagram, metade dos meus seguidores são poloneses, então tem uma proximidade até que legal com a Polônia. E lá na Polônia não tinha ônibus quebrado não, né? Não. Lá o país era frio. A neve, cheguei lá, quando eu cheguei lá em 2006, era o maior frio dos últimos 40 anos na Polônia, em 2006. E aí eu pedi uma passagem para ir conhecer o clube, né? Porque na época que chegou a proposta, eu nem imaginei que tinha futebol na Polônia. O Legia Varsóvia, foi o único clube que eu joguei lá. E é como se fosse um Flamengo, um Corinthians aqui em questão de popularidade lá na Polônia, um time grande lá. E aí eu pedi a passagem, eles me deram, fiquei 3 dias na Polônia, conhecendo lá a estrutura tanto da cidade quanto do clube. Aí gostei, assinei o contrato, voltei para o Brasil, passei férias em janeiro de 2006, eu voltei lá de vez. Nossa, que loucura. Você falou, passei uns perrengues. Exatamente. O que aconteceu? Foi assim... Torcedor que não aceitou, gente que estava acima da... Pô, como é que vocês vão colocar um brasileiro? Será que não tem um jogador nosso aí para colocar aí? Os perrengues, assim, foram em todos os sentidos, né? O perrengue da minha chegada na Polônia, tem o entrave da língua, apesar de eles disponibilizarem tradutora, e o frio também, como eu falei, a parte de preconceito, né, racial, por conta de cor, de ser estrangeiro, também passei, principalmente no início, né, depois que começou a jogar e eu me destaquei bastante lá, então fazia gols, aparecendo na TV direto, aí o preconceito acaba caindo um pouco. Na seleção teve esse questionamento da questão, pô, o cara não é polonês, tinha torcida que botava faixa lá, Roger, você nunca será polonês, então, enquete de televisão, então foi uma coisa assim que mexeu bastante com o país, até por conta de ser uma coisa muito rápida e tal, e aí no final das contas deu tudo certo. Eu fui saber posteriormente que o treinador da seleção havia feito uma reunião com os capitães da seleção antes de me convidar. Ele expôs o pensamento para os caras e os caras falaram, não, Roger é muito bom jogador, tal. Se ele vier com um pensamento coletivo e nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Se ele estiver pensando só em ter passaporte para não ocupar vaga de estrangeiro ou querer se aparecer aqui, não precisa vir, não. E aí, como o treinador já estava estudando o meu comportamento até fora de campo e tal, dentro do clube, e aí foi uma coisa que casou bem, e aí tanto que eu não joguei só a Eurocopa, joguei toda a eliminatória para a Copa de 2010, foram 26 jogos, 4 gols, 8 assistências, se não me engano, e aí tive até uma história muito bacana, e foram praticamente 4 anos defendendo a seleção da Polônia.